Nesse vídeo vamos entender o que é a união estável, como pode ser comprovada e quais os direitos dos companheiros. Qual o conceito legal de união estável? De acordo com o Código Civil, para caracterizar a união estável é necessário que a convivência seja pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituição familiar. A lei não menciona o prazo mínimo de duração da convivência para que se atribua a condição de união estável. O tempo não mais é considerado, bastando a comprovação dos requisitos expostos para que haja o reconhecimento do direito. Antigamente havia entendimento de que era necessário comprovar 5 anos de convivência. O STF, através da súmula 382, decidiu que para configurar a união estável não é necessário que o casal divida o mesmo teto. No que diz respeito ao patrimônio, prevalece o regime da comunhão parcial de bens, mas nada impede as partes celebrarem um contrato escolhendo outro regime de bens, separação total de bens, comunhão universal de bens. Como formalizar a união estável? Para quem quer formalizar a união estável, existem 2 maneiras, por meio de contrato particular ou por meio de escritura pública. Para realizar pelo primeiro modo, o contrato é firmado pelo casal na presença de um advogado. Os companheiros poderão, após a celebração do contrato, levá-lo a registro no cartório de registro de títulos e documentos para gerar publicidade perante terceiros. Por ser o contrato um instrumento particular, somente gera efeitos entre os contratantes, até ser levado a registro. Por meio de escritura pública é lavrada por notário oficial, e tem a finalidade de dar publicidade dos termos nela contidos perante terceiros. Não é necessária a presença de testemunhas. Além disso, é necessário estabelecer todas as regras que deverão ser aplicadas no que se refere ao regime de bens. Morar junto é união estável? Muitos namorados decidem dividir o mesmo teto, por inúmeros fatores, seja para economizar, seja para ter experiência. No entanto, não possuem a menor vontade em constituir uma união estável. Neste momento, surgem as dúvidas, pois temem que terão as mesmas responsabilidades jurídicas aplicadas à união estável. O STF firmou o entendimento que a diferença está na intenção, no animus, na vontade de constituir família. Atualmente, muitos estão fazendo o contrato de namoro declarando que, no momento, não há intenção de constituir família, com o objetivo de afastar as consequências jurídicas de uma união estável, como alimentos, meação, herança. No entanto, é bom esclarecer que se ficar provado por meio de testemunhas, documentos ou hábitos de vida que o casal vivia em união estável, o contrato de namoro, mesmo que registrado em cartório, não diminuirá ou impedirá os direitos do companheiro ou companheira, caso os busque judicialmente. Quem vive em união estável é herdeiro. Sim, o Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu que a união estável e o casamento possuem o mesmo valor jurídico, tendo o companheiro os mesmos direitos a heranças que a pessoa casada. Desta forma, mesmo que não seja casado civilmente, o companheiro que provar a união estável terá direito à metade da herança do falecido, sendo o restante dividido entre os filhos ou pais, se houver. Se não houver descendentes ou ascendentes, a herança é integralmente do companheiro. O STF afirmou ainda que a equiparação entre companheiro e cônjuge, para termos de herança, abrange também as uniões estáveis de casais LGBTs. Quem vive em união estável tem direito à pensão por morte? Sim, sendo necessário apresentar, em até 90 dias, um conjunto de documentos junto à Previdência para garantir a pensão. Após esta data, o segurado não terá direito a receber os valores da pensão retroativos à data da morte e sim, a partir da data que solicitar. Caso o óbito ocorra sem que o segurado tenha 18 contribuições mensais, ou se a união estável durou menos de 2 anos antes do óbito do segurado, o companheiro terá direito a 4 meses de pensão. A pensão por morte de companheiro poderá ser acumulada ou rateada com a pensão por morte de filho. Como é feita a dissolução da união estável? Para a dissolução de união estável há necessidade da intervenção de um advogado, e essa poderá ser efetivada por meio de escritura pública, desde que não haja interesse de filhos menores, de incapazes ou de nascituros, conforme o disposto no Código de Processo Civil. Caso existam filhos menores ou incapazes, será necessário entrar com uma ação na Justiça. Todavia, como dissemos, a união estável é uma situação de fato. Isso significa dizer que além de se iniciar sem a necessidade de nenhum documento, ela também pode terminar.
Ressalte-se que é possível dissolver uma união estável por escritura pública ou instrumento particular mesmo que não exista nenhuma escritura pública ou documento particular comprobatório da união. A união estável pode ser reconhecida depois da morte de um dos companheiros? Existe a possibilidade de reconhecimento de união estável depois do falecimento de um dos companheiros. Aquele companheiro ou companheira interessado no reconhecimento da união após a morte do outro deverá procurar um advogado ou a defensoria pública, se houver, para entrar com um processo, explicando o período de duração da união, se dela resultou o nascimento de filhos e se foram adquiridos bens. O processo de reconhecimento de união estável, após a morte deverá ser interposto em face dos herdeiros do falecido ou falecida. Por exemplo, se aquele que faleceu deixou filhos, o processo deverá ser proposto contra eles. Sendo reconhecida a união estável por sentença, o companheiro fará parte do inventário, que é o processo necessário para a transmissão dos bens do falecido para os seus sucessores. É por isso que os herdeiros do falecido são chamados para contestar o reconhecimento da união, pois o eventual reconhecimento pode interferir no processo de partilha dos bens pelo inventário. A pessoa interessada deverá apresentar provas robustas da existência da união, tais como fotos do casal, dependência em plano de saúde, contas da casa em nome de ambos, declarações de testemunhas, entre outras. Quais os documentos para comprovar a união estável no INSS? É necessário apresentar pelo menos 3 dos seguintes documentos: certidão de nascimento de filho havido em comum, certidão de casamento religioso, declaração do imposto de renda do segurado, em que conste o interessado como seu dependente, disposições testamentárias, declaração especial feita perante tabelião, escritura pública declaratória de dependência econômica, prova de mesmo domicílio, prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil, procuração ou fiança reciprocamente outorgada, conta bancária conjunta, registro em associação de qualquer natureza, onde conste o interessado como dependente do segurado, anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados, apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do seguro, e a pessoa interessada como sua beneficiária, ficha de tratamento e instituição de assistência médica da qual conste o segurado como responsável, escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome do dependente, declaração de não emancipação do dependente menor de 21 anos, quaisquer outros documentos que possam levar à convicção do fato a comprovar. Nesse vídeo vimos um resumo das principais dúvidas relacionadas à união estável. Obrigado por assistir e não esqueça de deixar o gostei.